Paz do Senhor, irmãos. Vamos aqui dar início a mais uma aula, da escola dominical aqui dessa revista, que tem um texto: o desafio de ser igreja. A segunda aula, o nome dela é o plano acima de todos os planos, Eu vou não correr, mas vou tentar explicar o melhor possível, resumidamente, irmãos, para não ser muito enfadonho por causa do tempo. O objetivo dessa lição é que nós reconheçamos que a revelação da glória de Deus se dá na apreensão de sua bondade e passar a aceitar o plano de Deus para a sua vida como seguro, maravilhoso, e agradecer por ele. Amém? Esse é o objetivo, O plano de Deus para a vida do cristão está revelado na Bíblia. Esse plano é bom porque Deus é bom e revela a sua glória e graça, mesmo quando as situações da vida nos parecem aflitivas, trazer aflições. Mesmo nessas situações, ainda assim, o plano de Deus está em ação. Nossa sociedade considera natural interpretar o mundo e a realidade partindo do pressuposto de que Deus não existe. Deste modo, tudo é resultado da operação de leis naturais que fogem ao controle humano e não estão sob o domínio do ser absoluto e soberano que as criou, Deus. Mesmo quando isso não é afirmado de modo claro, essa crença se faz presente. Esta lição mostra que o que vemos ao nosso redor não é tudo o que existe. Embora não possamos vê-lo, Deus é real e governa o mundo que Ele mesmo criou, de modo a cumprir o plano que estabeleceu para a sua própria glória. Nós, os alunos, precisam aprender que a história, essa história, como nós aprendemos muitas vezes na escola, ou a história da humanidade, essa palavra história, ela se refere à história de Deus. Aqui eu tenho o texto áureo, irmãos, que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos ler Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse texto, irmãos, a revista ela tem aqui um item para que nós possamos entender essa passagem. Segundo a revista, as frases "e não vos conformeis" e a frase "transformai-vos pela renovação da mente" quer dizer assim, segundo essa revista: a disposição de mente do cristão deve ser determinada e moldada pelo conhecimento do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo e pelos interesses do porvir, e não pela moda passageira deste século. Somente por meio dessa renovação santificadora, o cristão se torna suficientemente sensível para experimentar a conduta que é da vontade de Deus para cada situação. Pois bem, conforme, aqui se conforme num sentido de andamento, conforme nós vamos assimilando
a palavra de Deus conforme, né, emendamento, nós vamos absorvendo a palavra de Deus em cada situação da nossa vida, em cada área da nossa vida, nós vamos moldando a nossa mente, nós vamos transformando a nossa mente, né, moldando a nossa mente também, e aí nós conseguimos ter um olhar como o de Deus, como Deus quer, para que o ser humano haja em cada situação, em cada aspecto da sua vida vivido, mas desde que seja de acordo com a vontade dele, né? Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável, né? Aqui também tem uma outra palavra, né, que é conformeis, que a revista quer enfatizar aqui. Como entender essa palavra? Conformar, neste caso, significa assumir uma aparência exterior que não combina com a realidade interior. Este século, literalmente, esta era, o sistema de crenças e valores que abrange o espírito dos tempos em que vivemos. Então é assim, irmãos, essa palavra, segundo a revista, ela enfatiza que conformar é você ter uma realidade externa diferente da interna. Se eu internamente digo que sou cristão, externamente as minhas atitudes têm que ser de um cristão, né? Se eu sou amigo do mundo, amigo dos prazeres, eu tenho que ser uma pessoa que age segundo essa conformidade, dessas atitudes. Então essa palavra conformar tem esse significado, né? De que eu devo assumir uma aparência exterior, né, que combine com a realidade interior. E também tem outra palavra aqui, transformar. O termo grego é a origem da palavra metamorfose. O sentido é de mudar a aparência, em virtude das mudanças interiores que aconteceram e não acontecem. Pois bem, né? Metamorfose. Aqui essa palavra transformar significa metamorfose, né? Que vem da origem do grego. Então o sentido de mudar a aparência, aquilo que eu digo que eu sou, aquilo que eu digo que eu estou absorvendo, aquilo que eu digo que sai, né? Tem um versículo que diz que o que a boca fala que o coração está cheio. Então é mais ou menos isso. Eu tenho que transparecer aquilo que o meu interior, que o meu íntimo diz ser ou revela, diz ser também, né? Então é nesse sentido, vai transformar o exterior, né? O interior, aquilo que eu digo que eu sou, ela tem que ser conforme também o meu exterior. Aí sim vai haver essa transformação de mente, né? E também tem uma outra frase que é a renovação da vossa mente. Ser renovado no modo de pensar ao encher-se da palavra de Deus e ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Olha só, renovação da vossa mente, segundo a revista, ela enfatiza que é ser renovado no modo de pensar e ao encher-se da palavra de Deus e ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu tenho aqui no esboço desta lição, esta lição é o plano acima de todos os planos. O plano acima de todos os planos. Não é que eu custei a entender, mas eu custei a aceitar esse tema dessa lição. O plano acima de todos os planos. Eu vou falar por quê. Eu tenho 3 esboços dessa lição. Onde se acha um plano, esse plano é bom. Qual é o plano, afinal? Glória e graça do plano divino. Por que eu digo que eu demorei, né, a aceitar? Porque muitas vezes eu tenho um plano. Muitas vezes eu quero viver da forma a qual eu quero, ainda sendo crente. Muitas vezes nós vemos que nós temos uma oportunidade de ser bem sucedido no trabalho, de ser bem sucedido no casamento, de
de ser bem-sucedido na sociedade, né? De conquistar bens, de conquistar muitas coisas, né? Materiais ou não, né? Reconhecimento, tudo isso. Então eu vejo assim, irmãos, que tudo isso são planos somente nossos. Eu tenho certeza que esse tema não quer dizer que os meus planos não podem ser os planos de Deus. Muitas vezes, eu acho que ele começou dando essa introdução justamente por isso, irmãos, porque aquilo que eu digo que há no meu interior, ele tem que transparecer no meu exterior. Aquilo que eu digo que eu estou assimilando, a palavra que está entrando dentro do meu coração, eu estou vivendo, ela tem que transparecer também fora de mim, nas minhas atitudes. Por isso que todo plano ao qual eu digo que eu pretendo para a minha vida, mas a Bíblia diz que o coração do homem tem muitos planos ou muitos desígnios, mas a última palavra vem de Deus. Então eu tenho que ter essa convicção de que tudo que eu quero para a minha vida está relacionado com o plano de Deus, também para a minha vida, porque o plano da minha vida pode mudar muitas outras vidas, pode comprometer muitas outras vidas, pode envolver muitas outras vidas, por causa do meu plano, sendo ele um plano relacionado ao plano de Deus ou não. Então, onde se acha esse plano? Esse plano, irmãos, a gente vai encontrar na Bíblia. Segundo a revista, né, eu disse para os irmãos que eu vou resumir aqui, segundo a revista, a Bíblia, ela não veio para falar sobre a salvação do homem. A Bíblia, segundo a revista, ou não somente, né, mas ela veio sim falar do plano de Deus. Veio demonstrar que Deus tem um plano para todo e qualquer ser humano, quer ele aceite a sua graça ou não. Para uns, essa graça ela é inevitável, ela vai chegar até essa pessoa, ela não vai ter como você negar essa graça vai te alcançar, quer você queira ou não. Mas independente da teologia a qual você segue, a qual você busca, se você acredita que você pode aceitar e receber Jesus como seu Salvador, e Ele não negar você, Ele não rejeitar você, Ele não abandonar você, são algumas frases que também outra linha de teologia diz. Independente de qualquer coisa, a revista que está falando, irmãos, que Deus tem um plano, que Deus tem um plano. O plano de Deus desde o princípio é também estar relacionado com o homem. Eu vejo Deus sempre se relacionando com o homem, mas na grande maioria das situações eu vejo somente o homem se relacionando com Deus, até porque o pecado entrou no homem e o pecado existe muito mais tempo dentro do homem que do relação com Deus do que fora lá no Éden. Porque também nós não podemos dizer o tanto de tempo que Adão viveu com Deus e no seu relacionamento com Deus, sem o pecado em Adão, né? Então, irmãos, eu vejo assim, que Deus, para que esse relacionamento voltasse, Ele enviou o seu Filho, Ele tinha um plano de salvação, de restabelecer, né? De restaurar, de restituir esse relacionamento com o homem. Esse plano de Deus, na minha opinião, né, eu também penso que na revista, a gente lendo a Bíblia, a gente vê que esse relacionamento de Deus e homem é sempre o que Deus quis, sempre foi o que Deus quis. Todos os profetas, toda a lei, todos os salmos, todo o evangelho, toda a ação manifestada por Deus na terra, a morte de Cristo, a descida do Espírito Santo, tudo isso só nos mostra as evidências enormes e maravilhosas e grandiosas para dizer que a graça de Deus simplesmente é ter um relacionamento com Ele. Esse é o plano de Deus, independente se foi no Éden, no tempo da inocência, na era da inocência, se foi no tempo da lei, ou se é no tempo da graça, ou se é no céu, não importa. Deus quer ter um relacionamento comigo e com você, quer você seja crente ou quer você ainda não seja crente. Deus quer ter, esse é o grande plano de Deus. A Bíblia diz isso.
foram apóstolos da reconciliação do homem com Deus. Não na grande maioria, todos ainda, né? Mas o único que se atreveu a falar foi o apóstolo Paulo. Irmãos, o primeiro tópico aqui, ele fala onde se acha o plano, né? A gente vê no mundo, irmãos, muitas situações ruins que faz com que nós não acreditemos nesse plano. As pessoas falam da fome, as pessoas falam das doenças, as pessoas falam da violência, as pessoas falam do desrespeito, do racismo, das discriminações, tantas outras coisas que causam sofrimento diário para as pessoas, e às quais todos nós estamos sujeitos, quer filhos de Deus, quer não filhos de Deus. E quando eu digo filhos de Deus, para aquele que acredita que a graça é irresistível, ou para aquele que se faz filho de Deus, aceitando Jesus, não importa como você acredita. O que importa é que afeta tanto um como o outro. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, lá em Eclesiastes, ilumina todos. Deus abençoa tanto ímpios como justos. Então nós temos que ter esse cuidado, irmãos, né, de falar que nós, os cristãos, não podemos passar por essas situações, né, ou que essas situações só são referentes aos ímpios, eles merecem, eles têm que passar esse castigo. Não é. Outrora éramos ímpios, outrora éramos filhos bastardos, né, e não acreditávamos em Deus também, assim como muitos. Então, irmãos, eu vejo assim, que a grande maioria das pessoas tem no seu coração esse tipo de sentimento. Mas se Deus parece que ele é narcisista, Deus parece que gosta de ver os seus filhos sofrendo, a sua criação sofrendo, e ele fica lá do alto rindo, brincando, mandando seus anjos, trovejando, matando, mandando tsunami, doença. Irmãos, se a gente lesse pelo menos uma vez a Bíblia para tentar entender o plano de Deus, se você não conhece o plano de Deus, mas tem esse péssimo costume de dizer que tudo isso é por culpa de Deus, todos esses males, você está enganado. Mas você também está com a razão em dizer, não que é a vontade de Deus, mas é Deus sim permitindo tudo isso, é a vontade permissiva de Deus, para que nós possamos aprender, para que nós possamos olhar para o alto e se arrepender. Se a gente vai mudar esse mundo novamente, se a sustentabilidade do mundo vai conseguir reverter, eu não sei. A Bíblia me diz que tem um espírito de anticristo no mundo e que ele sim vai querer fazer tudo isso. Irmãos, já é tarde para a gente arrumar o mundo, mas para a gente arrumar a nossa vida, para nós voltarmos a ter relacionamento com Deus, quer no sofrimento, quer na vida, quer na morte, quer na tristeza, quer na alegria, quer na abundância, quer na pobreza. Esse é o momento, esse é o Deus que vai fazer você aceitar o plano dele e mostrar para você que o plano dele é bom, é agradável, é justo o plano dele. Estou resumindo aqui, irmãos, parece até que eu estou pregando, né? Mas é para te mostrar que o plano dele, irmão, se acha somente na Bíblia. Se você conseguir ler a Bíblia, do começo ao fim, de Gênesis ao Apocalipse, você verá que Deus tem um plano para a humanidade, e é um plano bom. E por causa da desobediência, não só de um homem porque entrou no mundo, mas depois por causa de todos os outros homens que receberam o pecado, assim como Adão também teve, né, esse temido privilégio de receber o pecado. Porque agora, irmãos, nós não podemos nos desculpar, nós não temos mais desculpa, nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque Deus mandou o seu Filho para que acreditássemos nele, e Deus enviou o Espírito Santo para que nos consolasse. E ele falaria, e ele viria para convencer aquele que tivesse que ser convencido. Aquele que quer ser convencido também pode ser convencido. O plano de Deus se acha na Bíblia. Leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Esse plano é bom. Tem uma pergunta aqui para poder ilustrar melhor esse item 2, esse plano é bom. Como a aceitação da vontade de Deus pode ser desafiadora? Como o aceitar a vontade de Deus para a minha vida
pode ser desafiador para mim? Como? Em que sentido? É porque eu quero Deus somente na hora que está tudo bem, muitas vezes. Ou eu quero Deus para a minha vida. Eu só quero que Deus faça parte do plano da minha vida quando está tudo ruim e eu quero que fique tudo bem. E logo após Ele não mais faz parte da minha vida. Então, nós temos que ter esse cuidado. O quanto vai ser desafiador você aceitar Jesus. Porque aquele que pôs a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então vamos tomar cuidado, irmãos, com as nossas idas e vindas, achando que estamos entrando e podemos sair da presença de Deus sem causar nenhum impacto em nossa vida, ou estamos fazendo parte do corpo de Cristo e logo mais não estamos mais fazendo parte do corpo de Cristo. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos. O item 3 fala: qual é o plano afinal? O relacionamento do homem com Deus, aquilo que o diabo, Satanás, quer e ainda quererá, para nossas vidas, é quebrar esse relacionamento, é que não exista esse relacionamento, é que nós muitas vezes dentro da igreja finjamos ou somos enganados por nós mesmos que estamos tendo esse relacionamento, e isso é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, todo esse plano de Deus, aqui a revista ela aponta para que seja o glorificar a Deus, glorificar o nome santo do Senhor. Tem uma pergunta aqui também, irmãos: o pecado humano pode frustrar o plano de Deus? O pecado humano pode frustrar o plano de Deus? Irmãos, eu creio que até o pecado faz parte do plano de Deus. Deus não nos criou para sermos robotizados, para escolhermos somente a vontade dele. Deus nos deixou a vontade. Eu não acredito em teologia 1, teologia 2, que muito brigam. Eu creio que Deus me deixou a vontade para me decidir. Deus fez com que eu nascesse sim com o pecado dentro de mim, já destituído da glória dele, da presença dele, de um relacionamento com ele. Mas aquilo que ele deixou dentro de mim iria me elevar até ele, iria fazer com que eu um dia buscasse a ele. E isso todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Basta ele muitas vezes querer. Muitas vezes parece que é mais fácil, mas até o pecado dentro do homem, a queda do homem, agora faz parte do plano de Deus. Por quê? Porque Deus está usando o pecado também. Deus está mostrando para a humanidade o que nós transformamos, no que nós transformamos aquilo que era para ser o nosso domicílio, o nosso lar, o lugar em que Deus iria descer e se relacionar conosco todos os dias ou todas as tardes, como ele fazia com Adão. Mas ainda assim é possível, e não somente todas as tardes, mas de manhã, 10 horas, meio-dia, 2 horas da tarde, 6 horas da noite, meia-noite, 3 da manhã, todo o tempo, o dia todo. Esse é o tempo de ter relacionamento com Deus. E aqui o quarto item fala assim: glória e graça no plano divino. Também tem 2 perguntas. Diz assim, para a gente encerrar: como as circunstâncias adversas em nossa vida se encaixam no plano de Deus? Por que quando acontece alguma coisa difícil, em extremo, ou alguma coisa que irá contradizer os nossos princípios, irá contradizer tudo aquilo que nós pensamos de Deus, eu vou usar Jó? Por que tudo aquilo aconteceu na vida de Jó, sendo ele justo, temente a Deus, homem que se desviava do mal, e que Deus olhava para ele e falava: esse daí é o meu servo, eu não tenho nada do que me envergonhar, não tenho nada para ficar com medo de que ele vai rejeitar o meu nome. Deus conhecia ele, mas ele falou isso para Satanás. Ele falou isso para quem queria destituir Jó de ter um relacionamento com Deus. E o que serviu? O que serviu? A circunstância adversa na vida de Jó. Para que serviu?
ele cita uma frase que fala assim: antes eu conhecia Deus só de falar, hoje eu consigo ver Deus claramente. Você precisa ter experiências com Deus. Tudo isso que hoje se origina através de uma circunstância difícil, através de uma morte, através de uma doença, através de um desemprego, através de uma família destruída, da qual Deus pode restituir lá na frente o seu lar, o seu casamento, a sua vida profissional, a sua saúde. Tudo isso é para te mostrar que Deus quer ter um relacionamento com você. Assim como ele teve com Jó, assim como Jó conseguiu experimentar e ver com seus próprios olhos a ação de Deus na vida dele, para glorificar o nome de Deus. Quem foi envergonhado foi Satanás. Aquele que quis tentar a Deus é que foi envergonhado. Então você precisa se encaixar no plano de Deus urgentemente, o mais rápido possível. Saber que tudo que acontece na sua vida, sendo por causa do pecado, ou sendo porque Deus quer ver você passando pela prova, dando glória a Deus, isso é para que você venha glorificar o nome de Deus e ter relacionamento com Ele, como um filho e Ele como um pai. A segunda pergunta é assim: por que Deus não nos leva imediatamente para o céu depois que nos convertemos? Por quê? Acabei de me converter, Jesus me leva logo. Irmãos, eu nem me faço esse questionamento, mas eu fico assim: Senhor, eu quero ir logo para o céu, não aguento mais esse mundo, tudo estragado, não tem mais nada para mim aí não. Aí Jesus fala: tem sim. Jesus fala que tem sim, tem sim. Quando a gente se converte, a gente tem que voltar para o mesmo lugar que a gente saiu, mas dessa vez como luz. É por isso que Deus não nos leva imediatamente, para a gente salgar um pouquinho essa terra aí, amarga, ruim, para ser luz nesse mundo de trevas. Jesus veio para desfazer as obras das trevas, as obras de Satanás, e nós somos luz, como Ele foi luz para o mundo. E eles não aceitaram essa luz, porque estava mostrando as más obras deles. Mas nós agora somos um monte de candeeiro espalhado por toda a face dessa terra, e nós temos que mostrar essa luz de Cristo brilhando em nós. Por isso que nós não vamos para agora quando nos convertemos. Vou encerrar com a conclusão aqui, irmãos. Não conseguimos compreender totalmente os planos e pensamentos de Deus, mas podemos confiar seguramente em sua bondade, sabendo que sua vontade sempre é boa, perfeita e agradável, mesmo nas circunstâncias adversas desta vida. Eu me lembro de uma frase que o apóstolo Paulo fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, até a situação difícil vai ser para o seu bem. Basta você conseguir olhar com a ótica de Deus a sua situação. Amém? Que Deus abençoe vocês e a paz do Senhor Jesus.